Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma personalidade da botânica, uma senhora que eu admiro muito, a doutora Graziela Maciel Barroso. A doutora Graziela nasceu em Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá, na época ainda estado de Mato Grosso, em 1912. E aos 16 anos, como era hábito, na época ela se casou com um agrônomo de nome Liberato Barroso. O Liberato Barroso veio a trabalhar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a doutora Graziela cuidou dos filhos. Ela, aliás, foi educada para ser apenas uma dona de casa. Ela educou os filhos no Rio de Janeiro, já que o marido trabalhava no Jardim Botânico como agrônomo. E aos 30 anos de idade, já com os filhos crescidinhos, ela, por influência do marido, ou melhor dizendo, por sugestão do marido, ela começou a aprender botânica com ele, já que a agronomia é uma ciência afim da botânica, e ela começou a fazer um estágio no Jardim Botânico do Rio de Janeiro como naturalista, isso aos 30 anos de idade. Paralelamente, ela começou a estudar, começou a trabalhar com as plantas de herbário, as plantas vivas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e foi se entusiasmando cada vez mais com a nova atividade. Lembrando que na época, estamos falando de 1942, as mulheres costumavam ser educadas para serem donas de casas e dificilmente trabalhavam fora de casa. No Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma instituição então centenária, já que foi fundada em 1808 por Dom João VI, era um clube do Bolinha, era uma instituição onde esses cargos de pesquisadores, de botânicos, eram figuras exclusivamente masculinas. E a doutora Graziela, então, uma mulher de 30 anos, começou a estagiar lá e, de certa forma, quebrou esse paradigma. Bom, a vida corria feliz, então, jovem mulher, com 30 anos, Graziela, começando a trabalhar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ela trabalhou lá por alguns anos, quando 7 anos depois, aos 37 anos de idade, veio um trágico acontecimento, que foi o falecimento do seu marido, o Liberato. E ela continuou trabalhando no Jardim Botânico, entusiasmando-se cada vez mais com o ofício de naturalista e de botânica. Cerca de 10 anos depois, ou seja, aos 47 anos de idade, a Graziela ingressou pela primeira vez em uma universidade, que era a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UEG, que atualmente se chama UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde ela cursou o curso de Botânica. Esse curso ela concluiu alguns anos depois, na década de 60, antes da década de 1970, portanto. Finalmente, aos 60 anos, isso já estamos falando do ano de 1973, vejam bem, 60 anos de idade, ela defendeu seu doutorado e se tornou a doutora Graziela Maciel Barroso. Ela hoje, por ter sido uma precursora, ter sido a primeira mulher a trabalhar com botânica e professora de toda uma geração de botânicos que estão em atividade até hoje, ela é considerada a primeira dama da botânica brasileira, é o título, a alcunha pela qual ela é conhecida. A doutora Graziela gostava basicamente de 3 grupos de plantas que estão muito ligadas ao Urban Jungle. Família Fabaceae, que é a família das leguminosas, que nós temos algumas plantas muito bonitas, como alguns ingais, que podem ser cultivados em vasos. Gostava também das aráceas, que é a queridinha dos Urban Junglers, Tem várias com o nome dela, inclusive. E também gostava da família Myrtácea, que é a família da jabuticaba, das eugênias, da goiaba, que também tem lindas plantas de subbosque, ou seja, que vivem na sombra, na Mata Atlântica, e são maravilhosas para cultivo em urban jungle. A doutora Graziela escreveu 4 livros de botânica, alguns dos quais são utilizados nas universidades até hoje, sendo o mais recente deles publicados em 1999, chamado Frutos e Sementes. E ela chegou a trabalhar em várias universidades brasileiras. Além do Jardim Botânico, ela trabalhou também na Universidade de Brasília. O próprio doutorado dela foi defendido da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. E ela, como disse antes, foi professora de toda uma geração de botânicos e botânicas no Brasil,
ou seja, uma vez quebrado o paradigma de existir uma primeira mulher trabalhando nessa área, várias outras seguiram o caminho trilhado por Graziella. Graziella Barroso é uma figura muito querida até hoje na botânica. Para vocês terem uma ideia de quanto ela foi importante e quanto ela foi querida por seus alunos, colegas, admiradores, cerca de 25 espécies do reino vegetal foram batizadas com o nome dela. Inclusive uma espécie de árvore, uma leguminosa, que é nativa do estado do Espírito Santo, das florestas do Rio Doce. É uma árvore enorme, o nome comum dela é Peroba candeia. Foi batizada em homenagem a ela, não em relação à espécie, mas ao gênero, que é muito mais importante que uma espécie. Esse gênero se chama Graziellodendron. Dendron quer dizer árvore, Graziello de Graziella, ou seja, a árvore da Graziella. Uma das mais lindas e maiores árvores da Mata Atlântica da Ileia Baiana, que abrange o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Graziella Barroso teve uma vida muito longa e produtiva. Apesar dela ter iniciado sua carreira na botânica somente aos 30 anos, ela viveu até os 91 anos, isso no ano de 2003. E ela se aposentou em 1982 como professora. Porém, de 1982 até 2003, quando ela faleceu aos 91 anos, ela continuou trabalhando como pesquisadora visitante do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E muitas vezes era comum quem frequentou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro nessa época para caminhar, para visitar, se deparar com a figura da doutora Graziella lá, sempre muito admirada, muito reverenciada, no arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro que ela tanto amava. Aqui no sítio e Jardim nós temos 4 plantas muito queridas que homenageiam a doutora Graziella Maciel Barroso. São 2 aráceas, uma leguminosa e uma asterácea, ou seja, a família da margarida e do girassol. A primeira delas é uma espécie de leguminosa, se chama Ingá Graziella. Graziella é formado pela palavra Graziella com um E final. Esse E final em latim quer dizer da Graziella, ou seja, Ingá da Graziella. É uma espécie belíssima de subbosque na Ileia Baiana, que é a região formada de floresta entre o norte do Espírito Santo até o sul da Bahia. É a região de Mata Atlântica mais biodiversa, quer dizer, com maior número de espécies por quilômetro quadrado, disputando com a Indonésia, com uma região específica da Indonésia, a área de maior endemismo de espécies do planeta. E nessa região ocorre o Ingá Graziella. Ele tem folhas que inicialmente são marrons escuras, meio avermelhadas, bastante pilosas. Em botânica, esses pelinhos nas plantas a gente chama de indumento. Os frutos também são pilosos. Os ramos novos, os galhos novos também são pilosos. E a coloração das folhas vai passando do marrom avermelhado para o marrom escuro até finalmente um verde oliva. As folhas novas são algo pendentes, muito bonitas. O fruto é muito saboroso, é relativamente grande e tem a polpa branca tendendo ao alaranjado. A segunda planta que homenageia a doutora Graziella aqui no sítio e Jardim é uma asterácea, ou seja, é a família da margarida, do girassol e de tantas outras plantas de jardim. Só que essa é uma arvoreta da Mata Atlântica norte do estado de São Paulo, mais especificamente aquela região de Ubatuba, Caraguatatuba. É uma planta raríssima na natureza. Em herbários existem pouquíssimas amostras, quer dizer, um pedaço da planta florida conservado no herbário. Isso denota que é uma planta raríssima na natureza. Felizmente, essa planta foi cultivada e graças ao magnífico trabalho da Dierberger Agrícola, fundada pela família Dierberger, e que hoje é continuada graças também ao talento do Luiz Bacher, que muita gente que lida nesse mundo, nesse universo de plantas conhece, e é propagada por ele, se chama Stiftia Graziella, ou seja, Stiftia da Graziella. É uma planta praticamente extinta na natureza.
nunca foi comum na natureza, mas que se tornou relativamente popular nos jardins e vasos, que é uma planta de vaso, no Brasil, graças ao trabalho da Dierberger Agrícola. Como já foi dito no vídeo, uma das famílias que a Graziella mais se dedicou foram as aráceas, que são as queridinhas do pessoal da Urban Jungle. Várias foram batizadas em homenagem a ela. Aqui no Sítio e Jardim nós temos duas. Uma delas é o Philodendron Graziella, que é uma planta graciosa em formato de coração. Ela se parece muito no formato da folha com um Philodendron mais conhecido, que é o Microstictum, também chamado de coração verde, só que o Microstictum é uma planta muito maior, muito mais robusta, que tem o pecíolo, ou seja, o cabinho que sustenta a folha muito mais grosso, espesso e de crescimento muito mais rápido. O Philodendron Graziella é uma planta de lento crescimento, mas é infinitamente mais graciosa do que o seu parente mais robusto. A outra espécie de arácea, também um Philodendron que homenageia a doutora Graziella, é o Philodendron barrosoanum. Lembrem-se, Graziella Maciel Barroso. Essa espécie foi batizada pelo George Bunting em 1969 em homenagem a ela, Graziella Barroso. É curioso que na descrição ele cita batizo a espécie em homenagem à estudante Graziella Barroso, ou seja, em 1969, quando ela tinha recém-ingressado na universidade. É uma planta magnífica da Amazônia brasileira e que vem se popularizando agora nos últimos anos no interior de apartamentos em Urban Jungle. Essas 4 espécies de plantas de famílias diferentes, vamos lembrar, Fabácea, o Ingá Graziella, Asterácea, a Stiftia Graziella e os 2 Philodendrons, Philodendron Graziella e Philodendron barrosoanum, são muito recomendadas, muito apropriadas para esse universo de Urban Jungle, porque são plantas que, apesar de pertencerem a famílias diferentes, compartilham dos seguintes hábitos: vivem no interior de floresta, apreciam umidade e baixa luminosidade, e além do fato de não crescerem muito. Então podem ser cultivadas no interior de residências. Nós recomendamos muito. Como elas vivem em floresta, o substrato é semelhante, ou seja, um substrato orgânico, rico em matéria orgânica, bastante drenado, mas que ao mesmo tempo retém umidade, e solto, leve, bastante aerado. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje sobre uma personalidade botânica em homenagem às mulheres. Começamos por uma precursora, quase uma feminista dentro da botânica. Sigam o Sítio e Jardim no YouTube e o canal que leva a cultura botânica até vocês.